Estamos de volta com a série Espiritismo e Historiografia. Hoje nós vamos refletir sobre uma questão muito interessante, que é o sincretismo religioso. Eu e talvez muitos de vocês ouviram ou cresceram ouvindo que geralmente quem faz sincretismo religioso são as religiões de matriz africana, porque vieram da África e fizeram a mistura, e as religiões sofreram por causa desse sincretismo, e que essas religiões são originais e os sincréticos são aqueles da religião de matriz africana. Nós vamos hoje estudar um pouquinho para ver como, na verdade, o sincretismo é um fenômeno humano, é um fenômeno cultural, em que todas as culturas sofrem influência uma da outra, assim como todas as religiões sofrem influência uma das outras. Antes disso, vamos nas duas definições que eu encontrei aqui sobre sincretismo. Sincretismo na religião: fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. Então, quando se misturam cultos, doutrinas, isso é, ensinos, e faz uma nova leitura, uma reinterpretação, também temos um misticismo aí, temos um sincretismo. E definição filosófica: síntese, isso é, juntar, razoavelmente equilibrada de elementos díspares, originados de diferentes visões do mundo ou de doutrinas filosóficas distintas. Então, também do ponto de vista filosófico, quando você mistura, você se deixa influenciar, também está havendo aí um sincretismo. E o sincretismo religioso, ele sempre existiu, não é agora, e nós vamos ver isso no próxima apresentação. Gênesis 17:11. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado com dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido da tua casa e o comprado por teu dinheiro. Então, aqui nós estamos vendo o quê? Que a prática da circuncisão foi trazida por Deus aos antigos, aos patriarcas. Mas, se observarmos aqui, nessas duas imagens, a circuncisão era uma prática muito antiga e feita naquela região por muitos povos. Podemos ver aqui, mais de 1500 anos antes de Moisés, já existia a prática da circuncisão. Aqui estamos vendo, a representação egípcia do fenômeno, do processo lá da circuncisão. Então, a gente vê que a influência existiu. Claro que aquele povo de origem judaica, os israelitas, eles viveram e conviveram por muito tempo com esses povos. Naturalmente, também sofreram esta influência. Essa daqui é clássica, o sincretismo da figura de Satã. No hebraico, Satã. No aramaico, Satana. Então, muito provavelmente, Satanás vem do aramaico mais do que do hebraico. E esta figura
ela não existia para os judeus antes das conquistas do exílio dos judeus para, tanto quando os assírios e outros conquistaram aquela região, enquanto eles não estavam em contato com o pessoal da Babilônia, etc., essa ideia não existia. Nessa época, quem fazia o mal era Deus. Deus fazia o bem e Deus fazia o mal. Com o passar do tempo, que esse povo sofreu a influência destas culturas, que eles conheceram essa dicotomia e essa divisão entre a divindade do bem e a divindade do mal, e não mais Deus. Nós vamos ver isso mais para frente, mas é exatamente aí, por causa da influência de várias doutrinas. Uma bem famosa é o zoroastrismo, do Zaratustra, ou conhecido também como Zoroastro, que tinha essa questão que nós vamos ver para frente também. Então, até o cativeiro, quem fazia o bem e o mal era Deus. Então, vamos ver aqui em Números. Então, onde a palavra Satã aparece pela primeira vez? Ela tinha o sentido de ser uma entidade maligna? Não. A palavra Satã significava pura e simplesmente adversário. Vejamos aqui, a primeira vez que a palavra aparece. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Olha a palavra Satã, por adversário, isso é, se colocou em oposição ao seu caminhar. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Números 22, 22. Isso aqui por volta do século 5 AC. Aqui também a palavra aparece, mas não no sentido de um ser, de uma personalidade, e sim ainda com uma concepção antiga. Olha lá. E não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Então olha a palavra Satã aqui, de novo. Para que não se torne nosso adversário na batalha, pois com que poderia este agradar ao Senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Então aqui a palavra Satã novamente aparece no sentido de adversário, oposição, e não de um ser. Essa ideia, até o final do exílio babilônico, como eu falei, quem fazia o bem e o mal era Deus. Depois do exílio babilônico, em que eles sofreram a influência daquelas culturas que começaram a separar. Deus faz o bem e quem faz agora o mal é a figura de Satã, ou Satanás. Vamos ver isso. Olha, Isaías 45. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas estas coisas. Então, antes do exílio, a ideia é que o mal também vinha de Deus, o bem também vinha de Deus. Essa era a concepção que eles tinham. Só depois do exílio babilônico que eles começaram a representar o mal como um ser. Nós vamos ver muito claramente isso depois. Aqui fica mais claro para enxergar. Um escrito 400 anos antes, isto é, antes do exílio, e um escrito depois do exílio. Todos os dois relatam o mesmo episódio, só que contados 400 anos de distância. Vamos ver como a cultura influencia no texto. E a ira do Senhor
a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, enumera a Israel e a Judá. Isso é, vai fazer o recenseamento. Então, o que se levantou? A ira de Deus. Então, ainda aqui, Deus que fazia o mal, Deus que se irava, Deus que ficava com raiva, ainda tinha essa noção de um Deus mais ou menos como os deuses de todas aquelas religiões, de todas as épocas naquela época da humanidade. Para eles, Deus tinha as características ainda dos homens, então eles tinham virtudes e defeitos. Mas vamos ver agora, depois do exílio, como as coisas ficam. Olha só, o mesmo episódio. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel, isto é, fazer o recenseamento. Então, antes do exílio, quem fez Davi fazer o recenseamento foi a ira de Deus. 400 anos depois que sofreram a influência daqueles povos, já volta com a figura do Satanás prontinha. Então agora o mal vai tudo para a conta de Satã, de Satana, né? De Satanás. E aqui nós temos, né, a figura de Zaratustra, a influência dessas culturas. Então, essa dicotomia, essa separação entre o bem e o mal, agora a ideia de seres espirituais fazendo bem e fazendo mal, né? Que devemos os bons pensamentos, as boas obras e as boas ações deveriam necessariamente seguir esta ordem. Só tem boas obras e boas ações quem tem bons pensamentos. Muito bonita essa doutrina, né? E também já existia a ideia de uma batalha final entre o bem e o mal, quando Deus destrói as ideias das trevas. Então, Zaratustra. Ainda existe essa religião em algumas partes do mundo, né? O zoroastrismo. E aqui interessante, agora, uma outra também influência cultural dos sumérios, o dilúvio, né? O dilúvio, ele é relatado muitos séculos antes daquele povo israelita ali se estabelecer naquela região ali. Povos muito antigos, muito anteriores, já falavam dessa cultura de um dilúvio, né, de proporções mundiais. Claro que naquela época, o mundo para eles era aquela região ali, né? Isso é óbvio. Todos nós temos a tendência a achar que o mundo é aquilo que a gente enxerga, né? E de onde foi surgindo isso? Olha lá, a epopeia de Gilgamesh, né? É o primeiro texto literário. É um antigo poema épico mesopotâmio escrito pelos sumérios em algum momento em torno de 2000 AC, muitos séculos antes, né, de Moisés começar a escrever lá. Moisés, a gente atribui a Moisés escrever chamado Antigo Testamento. Essa história narra os feitos de Gilgamesh, rei de Uruk, em sua procura pela imortalidade. Ela é considerada a obra literária mais antiga da humanidade. Como parâmetro disso, basta lembrar que os famosos poemas homéricos surgiram cerca de 1500 anos depois desta epopeia. Então esses textos, essas culturas, elas já existiam. Apenas os autores se valeram dessas ideias para também escrever a sua história. Então olha lá, nós temos ali um trecho recuperado, né, na leitura cuneiforme,
Olha só que coisa interessante. Os homens foram criados do barro. Outra coisa também, o grande dilúvio. Tudo isso vem deste texto, dessa obra literária. E também da cultura daqueles povos. Que às vezes quando se coloca no papel, não, aí na pedra, né? Quando se coloca o texto na grafia, é porque é uma tradição que já existe há muitos e muitos anos. Então, olha lá, nesses textos nós encontramos também a ideia do fruto proibido, a ideia da longevidade dos antigos, seres que viviam séculos e séculos, a ideia da Torre de Babel também, e muitos outros contos que já estavam ali naqueles povos e que a cultura judaica assimilou essas ideias, assim como todos nós assimilamos. Um exemplo claro, no Brasil, até o início do século XX, não existia comemoração do Dia das Bruxas. Hoje, nós já começamos a querer fazer comemoração do Dia das Bruxas, né? Outra coisa também interessante, olha lá. E os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, como nós recebemos, vamos ver aqui o trecho do filme, só para a gente poder... Da sarça ardente, ó Senhor, o Senhor me desafiou a trazer o povo até este monte sagrado para ver a sua glória e receber a sua lei. O que eu deixei de fazer? Uma coisa interessante. Eu já vi muito espírita em palestra espírita fazer desta passagem aqui um fenômeno de efeitos físicos, em que Deus escreveu chamada no Espiritismo escrita direta, isto é, quando os espíritos escrevem diretamente sobre um material, uma pedra, um papel, sem a intervenção dos seres humanos. Escrita direta. Outros dizem que os 10 mandamentos foram recebidos por via mediúnica. Vamos à evidência para a gente entender. Será que foi mesmo escrita direta, um fenômeno de efeitos físicos? Será que Moisés recebeu de forma psicografia na pedra, né? Seria psicolitografia? Ou será que foi uma questão mais simples? Vamos ver o vídeo para ver como a ideia fica no nosso imaginário quando vai para um filme, tende a ficar cristalizado na nossa ideia por causa da imagem. Então vamos lá. Da sarça ardente, ó Senhor, o Senhor me desafiou a trazer o povo até este monte sagrado para ver a sua glória e receber a sua lei. O que eu deixei de fazer? Daí aparece Deus. Deus aparece para Moisés. Apesar de que João, o evangelista, diz: ninguém jamais viu a Deus. Eu sou o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Que beleza! Não. Escrita com o dedo de Deus. Tinha lá, Dedo de Deus. escrita com o dedo de Deus, diz o Charlton Heston, né? E a tendência nossa é acreditar que foi exatamente assim. Escrita com o dedo de Deus. Então, Deus aparece para Moisés, apesar de João dizer que ninguém jamais viu a Deus. Então a gente consegue entender, mas
De onde veio isso? Foi exatamente assim? Olha aqui, o Código de Hammurabi. Então, essa estela escrita, né, com vários caracteres ali, vocês podem ver aí. Então tem 282 leis escritas em 3.600 linhas. Os principais pontos do Código de Hammurabi, muitos séculos e séculos e séculos antes desse povo aparecer, já existia lá o Código de Hammurabi. E olha só que interessante, né? O não cumprimento de contrato estava relacionado. A lei de talião, olho por olho, dente por dente, já estava lá. Não dê falso testemunho, não roubar, não estuprar, né? Então todas essas questões que foram depois grafadas pelo povo e atribuídas a Moisés, já existiam. Então tudo isso também é sincretismo. Então a gente entendendo que o sincretismo ele faz parte de todas as religiões. Aqui a gente pode ver que geralmente se faz, como a gente leu lá a definição filosófica. Às vezes você pega aquela cultura, aprimora algumas questões, né, para poder até ampliar e aprofundar o conhecimento. Olha só, o Código de Hammurabi ele dizia o seguinte, que era a pena de morte para roubo de templo ou propriedade estatal, ou por aceitação, né, ou receptação de bens roubados. A Torá ela já pune todo e qualquer roubo, né? Então, o roubo deve ter compensação à vítima. Né? Morte por ajudar um escravo a fugir ou abrigar um escravo foragido. Na Torá, você não é obrigado a devolver o escravo de seu dono se ele foge do dono para você. O Código de Hammurabi fala que se uma casa for mal construída e causa a morte do filho do dono, então o filho do construtor será condenado à morte. E aí, a Torá, pais não devem ser condenados à morte por conta dos filhos, e os filhos não devem ser condenados à morte por causa dos pais. A noção de justiça já está mais ampliada. Por quê? Passaram-se séculos. E assim, as inculturações, as aculturações, as influências culturais e também o chamado sincretismo acontece, né? Uma outra questão também muito interessante, que foi um sincretismo que passou para o cristianismo, que é o ritual do Tevilá, que é um ritual judaico, que também já é um sincretismo, porque todos aqueles povos faziam banhos de purificação. Banho de purificação é uma prática que a gente pode encontrar em várias civilizações. Claro, o que muda são as motivações. Então, como o aperfeiçoamento do Código de Hammurabi por Moisés, assim também todas as religiões tendem a fazer o sincretismo e modificar a sua finalidade. Então João Batista ele utilizava num sentido de arrependimento. Os judeus já utilizavam no sentido de purificação, simplesmente. Os essênios também faziam rituais de purificação, como os egípcios, como os sumérios, como tantos outros povos. A diferença é que cada um usa uma motivação. Como batizar, né? Com o passar dos séculos, também o batismo vai mudando. Uns começavam a batizar, já entrando no cristianismo, em nome de Jesus. Outros já batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto já é uma cristologia bem ampliada, isso é, as ideias sobre o que é cristianismo e o que não é cristianismo já estavam avançados, muitos debates. Então, a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo é muito, muito posterior ao próprio Jesus, a morte de Jesus, né? Então,
a gente consegue ver com isso que muitos espíritas se prendem à ideia de que devemos ter a pureza doutrinária. É uma palavra que para mim não faz sentido, pureza doutrinária. Ou a doutrina espírita ou não é doutrina espírita. Agora, as ideias existem, sincretismos existem, eufemização de termos existem. Um exemplo, hoje a maioria dos espíritas não usa mais a expressão centro espírita, usam casa espírita. Hoje não se usam mais, vamos pedir aos bons espíritos. Hoje as pessoas falam a espiritualidade amiga, é um termo bem genérico, bem eufemizado, a espiritualidade amiga, né? Como espiritualidade pode ser muita coisa, não necessariamente bons espíritos. Mas, como diz lá Kardec, ele é muito preciso na primeira frase da codificação, isso é, a primeira frase do primeiro livro, do primeiro parágrafo da codificação. Kardec diz: para coisas novas são necessários nomes novos. Mas nós fazemos o quê? Abandonamos os nomes que foram criados especificamente para nós usarmos para sofrer a influência, a aculturação de termos, de doutrinas, e fazermos sincretismo. O sincretismo, ele existe, só que desde que tenha fundamento, ou como ocorreu ali no Código de Hammurabi, desde que você amplie o conhecimento, não há problema nenhum. E voltando agora em relação aos 10 mandamentos, eu gosto sempre de usar a navalha de Ockham, que diz o seguinte: se você tem, simplificando, se você tem duas explicações para o mesmo fenômeno e uma explicação é mais simples do que a outra, fiquemos com a mais simples. Então, os 10 mandamentos foram recebidos por via mediúnica? Os 10 mandamentos foram recebidos, como diz o Charlton Heston, diretamente com o dedo de Deus por escrita direta? Ou os 10 mandamentos foram a assimilação e aperfeiçoamento do Código de Hammurabi? É óbvio e fica bem claro que é esta última. E nós espíritas, ficamos sempre com o avanço da ciência e as descobertas que apontam que as coisas são bem claras. E isso já é aceito não só por estudiosos católicos, não estou falando de religiosos fundamentalistas, os estudiosos católicos, estudiosos protestantes. E os espíritas têm uma tendência a achar que tudo aquilo que é trazido pelos espíritos é uma verdade, cometendo o mesmo erro e aquilo que foi assinalado que não deveríamos fazer. Já dizia Kardec, saindo das questões morais, só devemos aceitar com reservas tudo que venha dos espíritos. Isso é, a única coisa que devemos aceitar são os ensinos morais que nos levam à felicidade. Então, o sincretismo existe, o sincretismo existiu e o sincretismo vai continuar existindo. Não é questão de religiões de matriz africana. Ela influenciou totalmente o judaísmo, ela influenciou totalmente o cristianismo e ela já está influenciando o espiritismo, porque é uma questão da humanidade. No próximo encontro nós vamos conversar sobre os cristianismos. Olha que beleza, hein? Cristianismo? Não, os cristianismos. Porque também tem essa questão do sincretismo, esbarra em uma outra questão fundamental que é: nós, seres humanos, enxergamos e apreendemos as coisas de forma diferente e a representamos também de forma diferente. Muito obrigado.